Olá, queridos. Meu nome é Leira Zeredo e eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para nós nesta manhã. A Bíblia nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 19 em diante. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. E depois, no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Esse é João Batista, o homem que batizava, João o Batista. Ele era primo de Jesus de Nazaré. E ele era um judeu praticante, um judeu que amava muito a Deus, que procurava fazer a vontade de Deus, obedecer à lei. E ele esperava também, como todo israelita, a vinda do Messias. E ele disse que ele ainda não conhecia, mas que Deus mostrou para ele quem Jesus era. E ele então declara que Jesus é o Filho de Deus e que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que muitas pessoas querem seguir a Jesus, diz que são servos de Jesus, que amam a Jesus, mas que também amam o pecado e querem viver no pecado e querem fazer a sua vontade, querem ser donos de seu nariz, querem ser donos de suas vidas, querem ter o controle de suas vidas e não deixar o controle com Jesus. Todos nós temos essas dificuldades. Queremos sempre comandar nossas vidas, queremos viver nossos desejos carnais, mas a Bíblia nos diz que devemos obedecer a Jesus, que se somos filhos de Deus, se amamos a Jesus, devemos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Lá na carta de Gálatas, nos diz no capítulo 5 assim, no versículo 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixem o Espírito de Deus que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Se somos de Jesus, por que temos que viver escravizados pela nossa natureza humana, pelos desejos, né? Como diz Freud, pelo id, pelos nossos desejos carnais, né? E sermos controlados por eles, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, o Espírito de Deus, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Aqui o Espírito está com letra maiúscula. Os dois são inimigos. E o nosso Espírito, aquilo que também queremos de Deus, né? Queremos ser de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, todo mundo sabe o que é, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, ciúme, os acessos de raiva, ira, a ambição egoísta, o egoísmo, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas
não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio das nossas emoções, domínio do nosso ser, domínio do nosso eu, domínio dos nossos desejos carnais, domínio próprio. É contra essas coisas, e contra essas coisas não existe lei. Mas as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza humana, carnal, perdida, que é dominada pelo pecado. Então crucificou, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então olha só que texto maravilhoso que está nos explicando. Então primeiro João, o Batista, João Batista, ele fala que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, que ele veio tirar o pecado do mundo. Ele é como os israelitas, eles sacrificam cordeiros para pedir perdão a Deus por seus pecados. Então, João Batista, um judeu, ele fala que Jesus, ele veio estar no lugar desse cordeiro, que a partir do momento que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele então, não precisamos mais sacrificar cordeiros para pedir perdão pelos nossos pecados, que o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, foi enviado, morreu na cruz e ressuscitou. Ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, como nos diz os evangelhos. E agora o outro texto de Gálatas nos diz que a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Jesus, não podemos mais ser escravos do pecado. Escravos. Dizer, não consigo me controlar, não consigo fazer isso, não consigo viver longe do pecado, não consigo vencer o pecado, porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado para nos ajudar também a vencer o poder do pecado nas nossas vidas. Não podemos mais ser escravos do pecado. Somos pecadores? Somos. Mas esses desejos carnais, eles têm que nos entristecer. Quando pecamos, precisamos estar tristes e arrependidos e desejosos de mudança, entregando todos os dias o controle das nossas vidas nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que se somos amigos de Deus, Jesus falando, se vocês querem ser meus amigos, façam o que eu mando. Então, se queremos ser amigos de Jesus, servos de Jesus, precisamos fazer o que Jesus manda. É entregar, gente, todo dia o controle nas mãos de Jesus. Entregar o controle todos os dias. E todos os dias nos colocar à disposição do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Tudo que Deus faz, ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz porcarias. Se há alguma dúvida na sua cabeça daquilo que Deus fez na sua vida, de quem você é, de como você nasceu, de como você é, de que Deus fez com você na sua vida, lá no Salmo 139 fala sobre isso, que as coisas que Deus faz, Deus nos viu nascer, Deus nos viu ser formados, cada ossinho, cada pedacinho do nosso ser, e todas as suas obras, acho que no versículo 14 fala, são maravilhosas. Então ele nos viu e estava feliz com isso. Você não é um acidente, você não é um acidente, Deus planejou você, para você ser quem você é. Então, e Deus sabe de todas as coisas, todas as suas obras são perfeitas, Ele não fez nada impensado, nada de qualquer maneira. Então, confie no Senhor, confie que Ele é sábio, confie que Ele é o Todo-Poderoso, confie que Ele te ama, confie que Ele tem um plano na sua vida, confie que Ele quer que você seja o melhor. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas é preciso, e para mim também, preciso que você se entregue nas mãos dEle, confie nele, eu também. E que nós paremos de colocar a nossa mão nas coisas, de tal forma que a gente faz coisas erradas, depois coloca a culpa em Deus. Tomamos decisões erradas nas nossas vidas, depois culpamos a Deus. Então pense bem como você está vivendo, pensemos como nós estamos vivendo, eu também. O que temos feito da nossa vida? Se temos deixado Jesus, o Espírito Santo de Deus, controlar os nossos desejos, controlar a nossa vida,
controlar nossos pensamentos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quando pegamos nosso celular, quais os lugares que nós vamos olhar? O que é que nós estamos fazendo com isso? Os nossos pensamentos. A Bíblia nos diz que devemos renovar os nossos pensamentos, devemos vigiar os nossos pensamentos. Não podemos deixar a nossa cabeça, nossos pensamentos, pensar qualquer coisa, as coisas que desagradam a Deus. Não podemos fazer as coisas que ofendem a Deus. Se fizermos, precisa haver arrependimento, precisa haver quebrantamento, precisa haver mudança. Eu não posso vir a Jesus do jeito que eu estou e continuar do jeito que eu estou. É preciso haver mudança. E Deus, Ele quer fazer essa mudança, Ele quer nos ajudar a sermos aquilo que Ele nos planejou para ser, que é o melhor. Se confiamos realmente de quem é Deus, todo-poderoso, completamente sábio, completamente santo, completamente bom, completamente amoroso, justo e santo. Então nós sabemos que estamos em excelentes mãos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus querido, Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, são maravilhosas. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para nós, o Senhor nos formou, o Senhor nos viu sendo formados, o Senhor estava lá presente, o Senhor nos planejou, não somos um acidente, o Senhor nos ama e quer ser nosso Pai. Obrigado, Deus, porque eu pude um dia entregar minha vida para Jesus e poder receber esse direito de me tornar filha do Senhor por adoção. Muito obrigada, meu Deus. Que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, para que haja mudança em suas vidas, para que se entregue por completo ao Senhor, para que confiem realmente no Senhor, para que possamos entender que nós não podemos, ó Deus, escolher as coisas para as nossas vidas que não estão de acordo com a Tua palavra. E que o Senhor é muito mais sábio, muito mais poderoso. O Senhor é completamente santo e bom. E nós, ó Deus, somos pecadores. Mas Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, para nos dar o direito de não sermos mais comandados pelo pecado e não vivermos mais escravizados na lama do pecado, mas viver de acordo com a Tua vontade, procurando fazer a Tua vontade como filhos amados, que amam o Pai e fazem a vontade do Pai como Jesus. Ajuda-nos, em nome de Jesus nós oramos. Toma cada vida dessas pessoas nas Tuas mãos. Traz cura, Senhor, para aquelas que precisam de cura, Senhor. Muitas não têm para onde olhar, não ser para o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Muitas das vezes estamos desenganados dos médicos, mas o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que renova, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que perdoa, o Senhor é Deus que ajuda, que traz mudança de vida. Tem misericórdia de cada um que está sendo escravizado pelo pecado e achando que está vivendo. Tem misericórdia, ajuda, Senhor, para que haja mudança em suas mentes, em suas vidas. Abençoe minha vida também, que eu preciso muito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.